Estou aqui hoje com uma convidada super especial, que é a Alexandra Vanessa, psicóloga, neuropsicóloga, e vai tratar de um assunto que é muito interessante para vocês, pais. Então, já deixe a sua curtida, não esqueça de enviar para aquele amigo que vai gostar do assunto de hoje. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber hoje aqui no programa e eu quero que você conta pra gente um pouquinho da sua história, de quem é, a Alexandra e da sua trajetória. Eu que agradeço pelo convite. Eu falo, Joyce, que estar aqui é cumprir com o meu propósito, porque eu acredito que se a gente quiser um mundo melhor, mais empático, com mais justiça, com mais amor, nós precisamos realmente de educar os nossos filhos. Então, educar os nossos filhos, eu vejo que passa mesmo por conhecimento. Não dá mais para fazer de uma forma intuitivamente. A gente precisa de ter conhecimento, de principalmente entender esse ser criança, como que esse ser criança funciona. E eu sou psicóloga há mais de 30 anos e sou também neuropsicóloga e educadora parental. Eu falo que ser educadora parental conseguiu muito com a minha trajetória, porque até então eu atendia crianças e adolescentes somente no cenário do meu consultório. Mas quando chegava em casa, os pais, que a criança é fruto do ambiente, eles ficavam perdidos. Como fazer? Então, o meu trabalho não estava sendo tão eficaz. Foi quando eu busquei informação sobre educação parental. E hoje, realmente, meu trabalho está sendo muito eficaz, porque eu faço com que os pais entendam mesmo os seus filhos, principalmente o funcionamento deles. Incrível e um assunto muito interessante, né? De grande valor. Inclusive, nós temos aí pais que estão sempre na dúvidas, né? De como educar, ser permissivo ou ser, autoritário. E como que você pode nos ajudar aí com isso? Eles ficam muito preocupados com isso mesmo. Eu falo que sempre a gente tem que tentar o equilíbrio. Muitas vezes, por falta de informação, de conhecimento, há uma tendência muito grande a gente polarizar. Então, a gente fica nos extremos, ou ser muito permissivo, ou ser autoritário. O que eu falo é o seguinte, a criança precisa de um direcionamento, porque ela ainda não tem o cérebro maduro para tomar as devidas decisões para a vida dela. Então, ela não sabe ainda qual o momento de tomar um banho, qual o momento de fazer o dever de casa, qual o momento que deve ficar ou não das telas. Então, é muito importante que os pais saibam que eles precisam mesmo de direcionar essa criança. E eu falo que ser autoritário também não é tão bom, porque o autoritarismo ele vai invalidar o sentir da criança. Então, os pais vão ficar muitas vezes preocupados em cessar aquele comportamento e não vai estar ali preocupados em ensinar habilidade de vida, porque a maior missão que o pai e a mãe têm nessa vida é de ensinar habilidade de vida, de convivência, de estar numa sociedade, de interagir com o outro. Ai, maravilhoso. Então vamos entrar num assunto que é assim muito comum, né? A questão da birra das crianças. A birra, ela é realmente uma manipulação da criança? Pois é, Joyce, eu recebo muito esse questionamento. E foi por meio da birra que me ajudou mesmo a escrever o meu e-book. Porque é um guia prático para os pais de como educar seus filhos sem gritos. E eu vou dizer para vocês que birra não é manipulação da criança. É porque a criança ainda não tem um cérebro maduro para lidar com as frustrações dela. Então, por isso que ela vai ter esse comportamento. E eu quero enfatizar bem que todo mau comportamento da criança sempre tem algo por trás. Sempre vai ter algo, aquilo que a criança não está conseguindo lidar. E muitas vezes é a forma também que a criança está interpretando, que ela não está sendo amada, que ela não está sendo aceita e não está sentindo pertencente. É onde que ela vai ter esse mau comportamento. Mas realmente a birra é o comportamento natural da criança e os pais precisam realmente de entender isso e muitas vezes de acolher primeiro a emoção. Então, eu falo sempre que acolher não é ceder. Os pais confundem isso muito. Então, muitas vezes você pode falar, olha, eu imagino que você está com muita raiva porque você não vai ter esse doce. Mas neste momento não é mais adequado porque senão vai atrapalhar a sua alimentação. E assim, sabendo de tudo isso, por que que os pais têm tanta dificuldade, na educação dos filhos? Sabem que não pode bater, gritar, esses exageros, e mesmo assim continuam, com esse tipo de educação. É verdade, Joyce.
Os pais têm muita dificuldade mesmo para mudar. Mas se a gente for pensar, a questão da mudança é uma questão de neurofisiologia mesmo. Por quê? Porque os pais aprendem aquilo que vai se repetindo. O que o cérebro faz? Ele só vai agir de uma maneira automática, porque mudar dá trabalho. E o cérebro não quer gastar energia. Então, o que é isso? Os pais vão estar repetindo a educação que tiveram, que eles receberam antes. Então, por isso que eles vão ter essa dificuldade dessa mudança, porque somente conscientizar não é sinônimo de mudança. Você precisa, primeiro, conscientizar também, mas, antes de tudo, você precisa fazer as pazes com a sua história de vida. Foi pensando nisso, Joyce, que eu criei um grupo terapêutico voltado para as mães, de trabalhar a questão da saúde mental e emocional, porque eu acredito que se a mulher se cuida, a mãe se fortalece e a educação dos filhos se transforma. Então, esse grupo terapêutico vai ajudar as mães mesmo, principalmente a fazer as pazes com a sua história de vida, de se acolher, de se olhar e de se amar. Gente, eu tô aqui assim impactada com tanta informação valiosa e eu tenho certeza que você também. Então dá uma paradinha aqui e já envia para aquele seu amigo que você sabe, para aquele pai que tem dificuldade. Eu acho que todos nós, né, temos uma certa dificuldade aí na criação e na educação dos filhos. E eu gostaria que você contasse um pouquinho também sobre o e-book. Fala para o pessoal. Bom, o meu e-book é Como Educar Seus Filhos Sem Gritos. É um guia prático para pais e mães para facilitar no dia a dia mesmo de como educar seus filhos. Então, lá traz tudo que é o dia a dia mesmo, de como lidar com uma criança, de como entender essa criança. Então, vale muito a pena de vocês lerem, porque eu tenho certeza que está maravilhoso. Eu já quero o meu. Tá incrível o nosso papo aqui, mas o nosso tempo já está acabando. Precisamos finalizar por aqui, mas o papo estava uma delícia. Então tá passando agora na tela um QR Code para vocês saberem mais sobre o book, sobre o trabalho da Alexandra, e não deixe de curtir, deixar um comentário de carinho, uma pergunta, sua dúvida, e se inscreva no canal.